A volta de Daniel San e Johnny Lawrence. No Formiga na Tela de hoje, Cobra Kai. Yeah! Cara, saiu muito melhor do que a encomenda, né? Eu, pelo menos, achei que ia sair um negócio tipo revival só pra fãs saudosos do filme, mas não, cara, a série entrega alguma coisa diferente, ela contribui pros personagens, né? Desde que a gente continue relevando certas novelices, né? Que elas eram inevitáveis. E claro, o karatê tosco e a completa falta de sentido no universo da luta dentro da série. Mas o bacana é que, assim, entrevistas do Ralph Macchio e do William Zabka, né, que é o ator que faz o Johnny, eles diziam que eles vinham há anos recebendo propostas para trazer isso de volta. E só agora apareceu um roteiro que eles olharam e falaram, pô, isso aqui acho que dá um caldo. Então eu fico imaginando, cara, que tipo de barbaridade os caras acabaram lendo durante esses anos todos, né? E eu acredito que o que ajudou o Cobra Kai acontecer é aquela teoriazinha da internet que o vilão de Karate Kid, do primeiro, né, do filme original, era o Daniel San, e não o Johnny. Cara, aliás, primeiro comentando que você falou sobre o roteiro, a gente também tem que elogiar, assim, a integridade dos caras de preservar a memória dos personagens. Assim, em que pese, eu sei que as nossas opiniões divergem nesse sentido, mas eu gosto do Karate Kid 2, não gosto do 3, o 4 eu prefiro fingir que não existe, mas aí já não envolve nem o Daniel San mais, enfim. Mas assim, eles poderiam muito bem ter aceitado essas outras propostas, porque os caras não fizeram mais nada de relevante depois daquilo, principalmente o Zabka. E eles poderiam ter simplesmente aceitado como um caça-níquel, eu vou reviver aquele personagem. E não, cara, eles preferiram realmente esperar quase 30 anos para ter alguma coisa que valesse a pena. E vale, né? De fato, é uma piada que a gente fez, né? E que eu repito, assim, eu pratico karatê já há algum tempo e é impressionante como depois de 30 anos esses caras não aprenderam a lutar karatê de verdade, cara. Nem um soquinho, nem um chutezinho, cara, nada. Fora que quisera eu pegar um mestre que me desse uma faixa preta em 1 ano, porque eu tô há 12 me matando e os caras simplesmente pegam esse negócio, vão pra competição. Mas assim, brincadeiras à parte, tem ali a sua coerência dentro da proposta daquele universo. Não é a parte mais importante, porque a série, ela traz em parte aquele espírito do primeiro filme, mas como você disse, a questão do Daniel San, apesar de ser uma brincadeira da internet, né, dele ser o vilão, é uma outra visão sobre a influência da arte marcial sobre esses personagens. Porque o que a gente vê no decorrer da série, e aí até entrando na sinopse, né, que a gente ainda não deu, eles dois, tanto o Johnny Lawrence quanto o Daniel, são muito fiéis ao espírito da arte. Mas o fato de já estarem há tanto tempo longe dos seus mestres fez com que eles desenvolvessem as suas próprias perspectivas em torno disso. E o que a gente vê no Cobra Kai é uma história sem vilões, ou com 2 vilões. Na verdade, sim, não dá pra colocar nesse espectro tão maniqueísta. São pessoas, cara. Eles têm as suas motivações, eles têm as suas falhas, eles erram grotescamente por conta dessas falhas, eles acertam em alguns sentidos porque eles, no fundo, têm boas intenções à sua própria maneira. Banzai! Daniel LaRusso here for LaRusso Auto. We are chopping prices on all of our inventory. O Johnny Lawrence, quando a gente começa a série, ele é um completo fracassado, ele trabalha em subempregos, ele mora num lugar horrível, né, para os padrões americanos. Alcoólatra, sim, tem um filho que é completamente alheio à existência do pai, não quer o pai por perto. Em contrapartida, a gente vê o Daniel LaRusso vivendo o sonho americano, né? Ele foi um empresário bem-sucedido, com uma família
que ele acredita ser uma família comercial de margarina e tudo mais. Ao que parece, ali nos primeiros episódios, né, o Daniel San venceu na vida e o Johnny Lawrence perdeu. Tanto que eu até comentei, né, quando eu assisti os 2 primeiros episódios, que tem de graça no YouTube para você assistir, a primeira coisa que eu disse, cara, Johnny Lawrence continua um cuzão. O Daniel San até tenta ajudar ele ali, ele continua um cuzão, a culpa é dele. Só que aí, passados esses 2 episódios, a série vai dando uma outra perspectiva sobre esses caras e você vê que o Lawrence, ele teve muitos motivos para ficar daquele jeito, sabe? A vida foi muito dura com ele. E é interessante que a série tem um roteirozinho tão bem amarrado que eles de fato conseguem amarrar o início dessas decepções com a vida naquele momento em que ele leva a bicuda na cara do Daniel San. Exatamente. E da mesma forma, é interessante como o roteiro também amarra o fato do Daniel San se tornar um cuzão, porque ele se torna um cuzão. Sim. Péssimo pai, né? Um péssimo pai, uma pessoa meio alienada, arrogante. E você também consegue relacionar isso ao sucesso que veio tão cedo para ele. Porque, assim, no primeiro Karate Kid a gente vê, poxa, ele tinha dificuldades, a história da mãe que trabalhava, ele não tinha um apoio, encontrou uma figura paternal no Sr. Miyagi e tem toda uma história de superação, que todo mundo assistiu em Karate Kid. Mas, assim, você vê no primeiro Karate Kid já que ele é uma pessoa impulsiva, que ele é uma pessoa arrogante. E quando ele tem esse sucesso como karateka logo no início, ter a orientação do Sr. Miyagi, isso faz com que ele se sinta muito confiante. Só que quando o Sr. Miyagi vai embora, essa confiança se torna arrogância, prepotência. Você nota que, no fundo, o fato dele ter sido bem sucedido naquela luta acabou provocando, em termos de personalidade, tanto mal para ele, quanto provocou para o Johnny Lawrence, só que de formas diferentes, né? Não, exato. E o que eu acho bacana, eu traço até um paralelo aí, fica tranquilo que a gente não vai dar spoiler, né? A gente, sabe, vai manter tudo que a série tem de surpresa aqui na surdina, então você pode assistir o programa até o final, sossegado. Acredito que o Cobra Kai, ele traz alguma coisa assim, uma ideia que permeia também um outro filme recente, que é o Creed, né? Sim, que é você pegar, sei lá, o mentor que já é uma figura estabelecida no cinema, mas a partir dali ele deixa de ser o protagonista para a gente encontrar as jornadas dos seus alunos, né? E, cara, o que me impressionou no Cobra Kai, me impressionou assim, guardadas as devidas proporções, porque a gente não estava esperando absolutamente nada, né? É uma série de meia hora que você compra os episódios ali no YouTube por R$3,90 cada um, né? São apenas 10 episódios, né? Então, são 8 pagos, né? Então vai dar o quê? Cerca de R$30, meu. Dá pra pagar de boa, porque a gente gasta isso no cinema por coisa bem muito inferior. pior. Exatamente. E chama muita Como, atenção. por exemplo, o Karate Kid 3 e 4. O 3 não é tão ruim, não, velho. A gente já vai chegar nisso, mas enfim. E chama a atenção que o negócio, por ser meia hora cada episódio, ele é muito ágil. A gente pega e engrena na historinha desses personagens, porque esses dramas adolescentes, eles bem ou mal, eles têm um apelo grande, né? Apesar da gente saber como eles vão acabar no final das contas, embora a gente não saiba, não tem muita ideia do que vai acontecer no último episódio da primeira temporada do Cobra Kai, a gente passa por coisas que são mais ou menos previsíveis ao longo da série, mas ela tem uma cadência de acontecimentos que ela é muito agradável, né? Quando parece que as coisas vão encaixar, acontece alguma merda, e você se pega torcendo por um cara que parecia o grande filho da puta da história, né? É que, assim, a série, ela faz uma homenagem muito apropriada ao primeiro Karate Kid, justamente porque o mote dela, o tema principal dela, ainda é o mesmo, que é uma jornada de amadurecimento. Mesmo que num estágio posterior da vida desses personagens, ainda é uma jornada de amadurecimento. Porque logo nos primeiros 2 episódios, o que a gente vê por parte do Johnny Lawrence? Ele aceitando aquilo que é uma parte constituinte dele, que ele negou por tanto tempo, e buscando amadurecer nesse sentido, agora ocupando o posto daquele que um dia foi a figura na qual ele se espelhava para amadurecer, mas que o decepcionou. Então existe essa relação psicológica, e o fato de o Daniel San
ter tido o tipo de relação que ele tinha com o Sr. Miyagi e o fato de o Sr. Miyagi ter ido embora, provoca nele mais ou menos uma mesma jornada, só que inversa. Porque ele se escorava no Sr. Miyagi de uma tal forma que ele dependia dessa figura paternal para tomar as decisões certas. Então, quando você vê que o Sr. Miyagi vai embora e o Daniel-san precisa continuar amadurecendo sem ele, ele não amadurece. Apesar de ser um empresário bem-sucedido, apesar de ter essa família margarina... família margarina entre aspas, né? Porque... Então, que aparenta ser uma família margarina e que é justamente um sintoma da falha dele nesse processo de amadurecimento. Então, essa relação de contraste com essas duas figuras dos senseis que não estão lá é, na verdade, assim, até paradoxal, porque eles estão mais presentes do que nunca. E isso só consegue acontecer porque o roteiro da série é muito bem amarradinho, né? Você falou da coisa da passagem do bastão também. A maneira como eles treinam os seus alunos reflete muito dessa decantação desses conceitos que os senseis deles passaram para eles. Então, assim, o Johnny Lawrence, ele é uma pessoa escrota, ele é uma pessoa estúpida, muito em parte por conta do que ele aprendeu com o professor dele, mas ele tenta ser melhor. Ele usa essa escrotidão, essa estupidez, para tentar fazer os seus alunos pessoas melhores e não abusar deles como o professor dele fazia com ele. Como eles têm essas boas intenções, como eles se apegam à filosofia da arte marcial, eles acabam encontrando ali um meio termo que faz com que sejam personagens cativantes. O Johnny Lawrence, como eu disse lá no começo, é um personagem escroto, mas ele tem motivos para ser e ele tenta ser melhor do que isso, da sua própria maneira. Assim como o Daniel-san, aos poucos vai percebendo como ele se afastou dos ensinamentos do Sr. Miyagi, né? Tem alguns momentos ali de epifania dele que você sente até pena do personagem, sabe? Você olha para ele e fala, puta cara, no final das contas, ele não é nada sem o antigo professor dele. E quando ele tenta se reencontrar como um professor de karatê, ele percebe que ele não vai ser o Sr. Miyagi, e aí sim a gente começa a ver alguma coisa de Daniel-san, a pessoa, a figura, Daniel LaRusso, aquele que quer ser um professor de karatê. Cara, é o que eu falei logo de início. A série entrega muito mais do que prometia de início, porque você vê que ela contribui com os personagens de uma forma que eu não imaginava que eles fossem conseguir tirar de um filme que é praticamente um John Hughes com arte marcial, que é o Karate Kid 1, né? É um rock adolescente. Um né? rock adolescente. Um rock para adolescentes. She's a girl. And? I'm sorry. Are you okay? Girl's a natural cobra. Inclusive, você sabe que Karate Kid compartilha o mesmo universo de Rambo, né? Isso é absurdo, velho. Explica isso pros caras. É verdade. Porque, primeiro Karate Kid é o quê? 84, mais ou menos, né? Paralelo com Rambo 2. Então você tem o John Kreese ali tocando a Academia dos Cobra Kai, e a gente saca que depois do final, a derrota do Johnny Lawrence no final de Karate Kid 1, que tem aquela briga no começo do Karate Kid 2, né, a gente sabe que a academia não existe mais, né? Em Rambo 2, a gente vê o Martin Cove, que é o ator que faz o John Kreese, no meio dos capangas ali do cara da CIA, por trás da operação que manda o Rambo de volta para o Vietnã. Então, nesse sentido, é lícito supor que aquele cara serviu no Vietnã também. Legal. Quando nós temos Karate Kid 3 com a volta de John Kreese, e aí aparece o Terry Silver, né, que é esse vilão meia boca que você tinha falado, e os dois forjam ali o plano para derrotar o Dojo Miyagi-Do, qual é o motivo da amizade dos dois? Os dois serviram juntos no Vietnã. Então... faz sentido, porra. Tá, né? Johnny, you and I, we aren't done. É isso aí, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela de hoje sobre Cobra Kai. Não deixe de entrar no nosso site formigaelétrica.com.br
Tem dúvidas, críticas, sugestões, golpes para nos ensinar? Mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. É isso aí, até semana que vem.